falar do Dino, é falar de um irmão de caminhada, irmão de trabalho, um parceiro mesmo. Quando a gente precisa, na realidade, estar juntos, é um irmão que sempre tem estendido a mão, estendido não só a mão, mas todo o seu serviço, o seu intelecto, em favor, principalmente, das comunidades que precisam de ajuda, né? Um amigo que se preocupa realmente com a situação da cidade, a situação do ser humano, né, que é o mais importante. Na cidade vivem os seres humanos. Eu acho que o mais importante é isso. Não acho, mas tenho certeza. Numa cidade, o mais importante é a vida, a nossa vida, a vida do ser humano. Então, hoje, o nosso palestrante traz nessa sua caminhada, na sua bagagem, essa capacidade de entregar, né? Eu, desde quando conheci o Dino, nunca vi o Dino dizer um não para as comunidades que buscaram a sua ajuda, na qual onde nós começamos lá na casa, que foi onde eu conheci o Dino, e lá nós fundamos o Movimento Nacional de Luta pela Moradia no Amazonas. E aí, após isso, conheci a União por Moradia Popular, né, que tem vários companheiros nossos aqui participando, assim como a Estrela, a irmã Elza, né, e outras pessoas. Assim como também a CMP, onde o Raimundinho esteve aqui logo no início, né, também deu a sua contribuição. Assim também como a CONAN, né? Então, são vários movimentos a nível nacional que têm precisado do apoio e da segurança de alguns encaminhamentos do nosso palestrante de hoje, o Dinamar. Mas vamos conhecer, já que eu acredito que várias pessoas aqui ainda não tinham esse privilégio de ter conhecido esse nosso amigo guerreiro. Mas o Dino é isso. Olha aqui. Dinamar M. dos Santos, mais conhecido como Dino, né? Assistente social. Ele dá várias assessorias. Assessoria do Fórum Amazonense de Reforma Urbana, membro da coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, assessor de projetos sociais do Habitat para a Humanidade na região norte e conselheiro nacional do Conselho. Esse é o nosso, hoje, o nosso palestrante que vai, com certeza, brilhantar a nossa aula. Mas o Dino é aquela pessoa que gosta muito, todas as apresentações dele, ele coloca aqui um poema, né? E hoje é o dia de nós colocarmos esse poema que ele gosta tanto de Dinamarca. Aí convidamos aqui o nosso companheiro, amigo Marcos, que vai recitar esse poema que o Dinamarca gosta tanto também. Boa tarde, gente. Vou tentar ler aqui o poema para vocês. Manaus, uma cidade e seus fantasmas. Manaus é uma cidade irreal, capital de um território mágico, primitivo, subtraída de seus passados, de sua memória tragada pelo silêncio e pelo esquecimento. Cidade que não se contempla no espelho aquoso de seus rios negros. É mais cômico esquecer. Fingimos que o passado não nos diz respeito, que antes de nós o mundo não existia. Assim, existíamos nós, de culpas e responsabilidade com a memória regional, e estamos livres para vivermos as ilusões do presente. Manaus é um cemitério de lendas, de vozes perdidas, túmulos em que faz soterrados e seus próprios passados. A poesia de Aldíssimo Figueiras é evocativa dessa perda de identidade, deste processo de desenraizamento cultural. Vivemos entre um passado que se estiola, que se perde, e um futuro que não se cumpre. Teonório Teles. Reforma Urbana,
Pessoal, boa tarde. Hoje eu estou cumprindo um papel diferente, né? Mas não deixa de ser muito sério para mim. Estar hoje com vocês aqui é um cumprimento muito especial para mim, fazer esse diálogo com vocês, tá bom? Como eu havia comentado na nossa última aula, nós vamos hoje fazer algumas memórias. Nós passamos da metade do nosso curso, né? Os ODS de Manaus, de Direito da Cidade. Portanto, nós vamos resgatar também na memória de vocês aquilo que está presente, né? Daquilo que foi abordado pelos especialistas, pelos professores, né? Por aqueles que passaram por aqui para contribuir conosco nesse debate em torno da defesa, da promoção do direito à cidade. Eu vou indicar uma primeira pessoa, né? Está na tela aí, o nosso primeiro ministrador, né, que foi o Alex Silveira, um grande amigo meu pessoal, né? Ele é funcionário público, cientista social. E ele foi que abrilhantou conosco a abertura desse curso, né? Então eu vou aqui formando. Aí você vai se levantar, quem apontar, se levanta, fala o nome, tá? E você vai dizer uma palavra que resgate para você esse tema que foi os ODS Manaus, né? Ele tratou um pouco das transição que ocorreu, né, entre o ODM e o ODS, né? O objetivo do desenvolvimento do milênio para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá? Então, você... Eu? Olá, boa tarde. Meu nome é Fátima Barbosa. E com relação aos assuntos que estão sendo ministrados, né, desde o início até agora, eu só tenho a agradecer, tá, um pouco de conhecimento que está sendo transmitido, né, o meu envolvimento, a minha participação. Eu acredito que aqui a gente é acolhido e a forma como o curso é administrado, né, é passado, é uma forma muito enriquecedora, né? E eu só agradeço e tenho certeza que eu pretendo dar continuidade, né, a continuar mesmo em busca, né, desse conhecimento para poder dar uma contribuição, né, nos ODS. A frase que a gente traz presente, qual é? Reforma urbana, já! Você escolhe, você indica alguém que vai também escrever a respeito da segunda aula. Aqui. Só para lembrar uma frase, tá, pessoal? Onde não vai dar tempo para o conteúdo que a gente tem de hoje. A segunda aula foi com o professor Antônio Mesquita, né? Manaus, construção das cidades e as ameaças à ordem urbana. Né? Boa tarde, eu me chamo Alice. No meu entendimento, a reforma urbana foi uma aula assim que eu não sabia, né? E aqui eu estou interagindo com os colegas, buscando ter mais conhecimento para eu poder passar à minha comunidade o que significa cidade urbana. Tá bom? Recebendo. Bem, obrigado. Pode indicar um colega teu agora. Dona Rosa, que é amiga aqui da Chile. Olá, boa tarde, gente. Então, o que mais me chamou a atenção dessa aula foi esse professor aí. Adriana. Sim, eu fiquei muito. Eu aprendi muito com a aula. Não foi do que passou, aquele professor. Professor Antônio Mesquita. Isso, me chamou bastante atenção, que ele mostrou as fotos de Manaus antiga. Isso me chamou bastante atenção, então eu aprendi muito. Esse professor foi um aprendizado muito bom para mim. Eu agradeço muito, muito obrigada. Reforma urbana já! Pode indicar uma, colega. Você, Boa tarde, meu nome é Pedro.
eles fizeram na praça, próximo à nascente. Ele fala sobre isso, né? As ações que a gente mesmo pode tomar em nome de uma maior sustentabilidade urbana, né? A gente chama de sustentabilidade urbana. Ricardo Nicolai, Pedro. Aí a próxima aula, Pedro vai estar indicando, a próxima aula foi com o defensor público, que é professor também, né? Carlos Alberto de Souza de Almeida Filho. O tema foi as atribuições da Defensoria Pública. Eu não estava nessa aula. Vou tentar indicar uma pessoa que eu sei, que eu acho que está em todas as aulas, da nossa amiga. Sim, eu mesmo. Fala o nome. Chico Pinheiro. A aula dele foi muito importante. E agora eu conversava com a Luiz e algumas pessoas. E nós temos muito trabalho, mas infelizmente ainda ouvimos muita lambança do que é para ser muito sério. Tem muita teoria e tem prática. A prática sem a teoria é cega. Os gregos inventaram uma palavra chamada praxe, que é o casamento da teoria com a prática. Aí a coisa acontece, aí vira seriedade, certo? Vira responsabilidade. Então o professor demonstrou isso e mais uma vez eu quero parabenizá-lo para dizer assim, você está fazendo esse casamento de teoria e prática, porque eu já ouço algumas pessoas falando que estão executando na prática aquilo que estão aprendendo aqui, na teoria, certo? Então eu deixo essa palavra como reflexão. Praxe, nós temos que teorizar, aqui escrever, discursar, mas temos que praticar também. A Luísa aí que eu... Luiz, aí nós tivemos a aula com também o defensor, que é o Thiago Rosa, né, do Moradia. Muito importante essa aula para nós, né? Nosso aprendizado, eu acho que essa forma de a gente conhecer os caminhos, né, de como construir junto, porque não só basta a gente ter o entendimento, né, da prática, da praxis, como o Francisco está colocando aqui, mas tem que ter os caminhos, né, para que a gente encontre, né, uma forma melhor para que a nossa luta no final tenha sucesso. O nosso Thiago Rosa, nosso defensor, ele com mediação de conflito, em especial para mim muito foi importante essa mediação de conflito, né, que a gente tem que conhecer para que a gente possa avançar, né, tem que termos os mediadores, e aí ele colocou diversos tipos de mediação. Para mim, a mediação de conflito, de certa forma, em diversas partes, foi que me deu entendimento que não só é por eu ir para a luta, mas conhecer qual o caminho certo que eu tenho que escolher na mediação. Bem, Luiz, pode escolher o colega aqui. Meu colega? Ela está muito animada, essa jovem aqui. Eu não fui nessa arte. Essa aula foi com o padre, doutor, professor, com Alves Rocha. Acho que uma aula que foi uma coisa que o professor Marcos ele falou, acho que não foi na penúltima aula que eu fiz semana passada. Ele falou sobre algumas coisas que depois ficaram matutando na minha cabeça, que foi sobre a diferença de habitação e moradia, sobre os tipos de fragmentação que são construídos dentro da cidade e que muitas vezes a gente não percebe. No geral, eu gostei muito dessa experiência do curso, até porque eu posso conhecer a realidade de outras pessoas que moram em diferentes áreas da cidade, porque eu moro no centro, então é uma realidade assim, até diria facilitada perante as dificuldades de outras áreas, né, da cidade. Então eu gosto de estar em contato com isso, conhecer essa realidade de outras pessoas. E é isso, eu espero perseverar e continuar aqui no curso. Seu nome? Marcelene. Marcelene é acadêmica, né? Sou da UFAM. Pode escolher então. Amém. Estamos aqui, né? Boa tarde a todos e todas. Obrigada.
também sobre todas essas matérias que nos foi, essa disciplina que nos foi passada. Porque todas elas tiveram uma grande importância, eu achei muito importante, do primeiro até onde estava. Eu creio que hoje não vai ser diferente, né? Com certeza. Então, quer dizer, todos vão ter a reforma urbana já. Vamos lá? Reforma urbana já! Obrigada. Muito obrigado. E essa aula que ela descreveu, né, questão do conhecimento, que é necessário a gente buscar essa fonte, né, foi o professor Marcos Castro. Pode escolher uma colega, o colega seu. Tá? Sim, esse companheiro aí. Boa tarde. Eu não pude comparecer nessa aula, né? Estou meio por fora. Essa aula foi com a assistente social Daniele Pereira Moura, né? Dialogou sobre a questão da habitação social na área central de Manaus. Não pude comparecer esses dias, estava na correria de prova, mas só ressaltando mesmo, porque eu gosto muito do curso, né? Eu tenho certeza, mas não tem como comentar, né? Sobre o que aconteceu que eu não presenciei, né? Pode escolher outro colega para comentar, se quiser. Não sei aqui, acho que a nossa amiga aqui, que eu esqueci o nome dela, acho que a senhora veio. Meu nome é Vilma Lima. Ela falou sobre a importância, porque assim, ela falou da área central de Manaus, porque Manaus, ela foi feita, o centro de Manaus, na realidade, né? Como é que ela fala tudo? A cidade de Manaus, ela foi planejada de uma forma, só para ser, acredito eu. Só que teve muitas mudanças, aí a gente até discutiu os ambientes, porque eu nasci e me criei no centro de Manaus. Então, tudo acontecia aqui. Aí, então, o que foi importante ela dizer? Que muitas coisas não podem ser mudadas, como, por exemplo, hoje, que eu não moro mais no centro, eu acho ele muito feio. A maioria das casas, elas não têm estacionamento, porque ela não foi não era planejada dessa forma, né? Ninguém imaginaria que ela ia crescer tanto. Aí ela falou que não podia, as reformas aqui não é de qualquer jeito, não pode. Tem vários protocolos, entre outras coisas. Foi bem produtivo. Muito bem. Então é isso, pessoal. E hoje chega a minha vez, né? E vamos dialogar a respeito dessa cidade que vocês trouxeram, essas memórias, né? Que relata que a cidade teve um tempo e uma história, né? É um pretérito que se construiu como uma cidade futura. Assim como nós observamos no poema, né, do Adílio Figueiras, né? Que essa cidade tão deslumbrante, né, reluzente, ainda naquela mudança, transição do século XIX para o século XX, teve uma perspectiva de um futuro bem presente, né? De grandes transformações na cidade. E que o mestre Antônio Mesquita trouxe para a gente como embelezamento da cidade, né? Aquelas transformações que no período bem recente do nosso país, né, se estavam em transformações. E a gente começa um pouco com essas relações, né? Então Manaus que... Pode passar, por favor. Então Manaus que foi construída de fato, né, ocupada em 1669, né? Então tem algum tempo, né? Ainda ali no século XVII, né? Mas a gente não vai contar essa história não, isso aí fica para vocês, eu depois vou indicar alguns livros aí que estão bem disponíveis, né? Manaus entre passado e presente, Durando Duarte, Manaus de costas para a floresta, as próprias obras do Antônio Mesquita, a grande obra da professora Deusa Rocha, essa aqui eu recomendo muito, Quando Viver Ameaça a Ordem Urbana, uma relação bem presente da cidade que se transformou. Da cidade que ocorreu grandes mudanças em bem pouco tempo. Então, sobre olhares de viajantes, de pessoas que nesse período aqui, né, era um período de mudanças também. Entre esse período, Manaus passava
a ser considerada uma cidade. Né? Temos que aí nós vivíamos num período, até em alguns momentos vocês já ouviram falar a frase assim, provinciano? Sim. Geralmente, no tempo presente hoje, né, quando se fala, você é muito provinciano, né, denota-se até uma certa conotação pejorativa, né, ou seja, de atraso. Né, pelo menos assim que eu entendo algumas posições assim, quando se relaciona ao espaço, né, territorial. Todo esse período ali, Manaus foi compreendida, né, como uma cidade, né, antes era a Fortaleza da Barra, e aí se constitui de fato como a cidade denominasse como a Barra do Rio Negro. Né. Nesse período ainda, nós já estávamos ali, nós tínhamos tudo que fosse de investimentos, tudo que fosse provado por ali. E nesse período aí, pessoal, né, principalmente entre 1948 e 1880, houve uma mudança também bem drástica, né, em função da borracha. Né. Ainda que não tivesse a intensidade, ainda que naquele momento o látex não fosse a principal renda desse pequeno vilarejo, mas já se começava a ter mudanças. Né. Aí a gente vai descrever, acho que vocês vão buscar na memória de vocês, e a gente vai fazendo esse mural, né, essa construção dessa cidade, desse período ainda do século XIX, que foi a construção do mercado de ferro, né, que hoje é conhecido como Adolfo Litoral, né, na orla da cidade. Né. Aí teve a construção de alguns outros monumentos, né, que hoje são descritos assim como monumentos, né, mas teve o Liceu de Artes, ainda nesse período da província. Tá? Aí houve essa mudança. Né. Aqui vocês conseguem identificar essa fotografia aqui? Onde é? Você acha que é Educandos? Não, essa aqui é bem em frente à igreja matriz da nossa cidade. Esse igarapé aqui, ó, nesse período aí, esse registro aí não é datado, mas possivelmente de 1890, 1892. Né? Então, ali era um prédio. Era um prédio da Igreja Católica, ali era onde formavam os padres, né? E ali também a igreja tinha uma parceria com a província, e ali também servia como escola. Não. Ele servia como escola, né? Então, a escola só para irmãos. E ali esse prédio, aliás, toda essa orla aí, desde daqui da Praça 15, né, até lá a igreja dos Remédios, tudo foi desapropriado para fazer essas intervenções. Possivelmente os historiadores descrevem que essas foram as grandes intervenções na cidade de Manaus, com aterramentos, no mesmo local. Isso aí foi o prédio que foi construído, né, para abrigar o Banco do Brasil. Aquele banco lá da Praça 15, bem ao lado lá da estação de ônibus. Né. Quanta mudança, né? Sim. Foi uma cidade. Deusa Costa, ela destaca que essas intervenções, em primeiro momento, foram para traçar a cidade em planejamento, né? Uma cidade que buscava aparecer, uma cidade que buscava o progresso, uma cidade que era necessário também atrair investimentos internos, né, do próprio país, né? Mas também investimentos externos. E os nossos administradores, eles foram buscando, né, dentro desse planejamento com vários atores, entre eles engenheiros, artes, entre outros, né, que foram construindo o mapa da cidade, que é aquele mapa que a professora trouxe, né, que vocês puderam perceber como ele foi sendo moldado. No primeiro momento, nesse período ainda aí, falando dos viajantes que passaram por Manaus ainda nesse século
final do século XVIII, teve um casal belga, Luiz Algaci, e a sua esposa, Elizabeth Algaci, e ela que era a cronista de um grupo de 10 viajantes, né, que passaram por Manaus, e quando eles chegaram em Manaus, ela descrevia assim, Manaus, né, via a construção, a igreja Nossa Senhora da Conceição, que foi escolhido para ser construído no alto de uma colina, e ela descrevia assim, que era uma decadência de um grande igreja, né, em construção, mas que parecia que nunca iria ser concluída. Né? Que as casas muito baixas, cobertas de palhas e paredes de taipas, ruas desconformes, né? Que não havia calçamento e que as águas escorriam naquela pequena vila. Né? Se a gente traçar na memória o presente com esse relato, né, desse casal, Algaci, possivelmente a gente vai relatar muitas das ocupações, né, hoje existentes na cidade. Né? Então, Manaus, 5 de setembro foi elevado à categoria de província, né? Mas, segundo Mesquita e demais historiadores, isso de fato só ocorreu 2 anos depois, quando esteve presente por aqui o primeiro presidente, né? Que foi o João Batista de Figueiredo Ferreira Aranha. Você possivelmente já ouviu falar muito, né? Ferreira Aranha tem inclusive uma praça chamada Ferreira Aranha, um grande monumento aqui na Praça da Saudade. As péssimas condições em que se encontravam as obras públicas da cidade. Ele justificava que isso se devia aos tempos e ao espaço e à distância da qual essa cidade era administrada, né, pelo Grão-Pará. Né? Há relatos da cidade de Manaus, da Barra, né, mais tarde construída como Manaus, muitas das vezes esse requerimento, essa solicitação de investimento, de recurso ou da aprovação de projetos, esse intendente, né, que era assim que era dirigido a esses administradores, já não estava mais no posto, né, já tinha sido já estava outro administrador, né, e assim ele relatava, né, a dificuldade do tempo e do espaço também, inclusive de se ter administradores. Na história contexto de Manaus, mas antes de Manaus ser capital, né, Manaus, o Amazonas tinha uma outra capital, que era lá em Barcelos. Um intendente que passou por aqui, ele não solicitou essa mudança, né, lá de Barcelos para a cidade da Barra, né, ou Fortaleza da Barra, como era conhecido. E mudou, trouxe para cá todos os capatazes, né, e naquele período tinha muitos indígenas e negros, né, que eram aqueles trabalhadores forçados. Né. Então, aí montaram aqui essa fortaleza, mas o intendente lá do Grão-Pará, de Belém, disse, não, como que você faz essa mudança sem ter uma autorização direta? E volta-se novamente para Barcelos, né? E 3 décadas depois retorna e, de fato, fica por aqui mesmo, essa vila, né? Mas isso no final dos anos do século XVIII, tá? Por 1860 já, né? O tempo ali era... Quando a gente fala de tempo ali, geralmente são contados por décadas. Né? Aí é quando, por lei, é promulgada a cidade que começa a se chamar a cidade de Manaus. Né? Então, lá em 1856. Nesse período aí, pessoal, houve em algumas províncias, em especial no Rio de Janeiro, que é a sede, né? Aí é quando começam as grandes transformações na cidade. Esse registro aí, 1875, né? Aí já todos os intendentes administradores escreviam assim, que aqui, que aqui sofria de uma grande ausência de mão de obra. Então, aí montaram aqui essa fortaleza, mas o intendente,
uma grande ausência de materiais. Inclusive, eles tinham que buscar tudo fora. Né? Pouco ou nada da alimentação era produzida aqui. Eu fiz só uma pincelada a despeito da história da cidade de Manaus, para que vocês pudessem perceber que falar de planejamento, de planos, diretores, né? Em Manaus, a gente tem que descrever um pouco essa história, né? Do que foi a cidade de Manaus nesse pretérito. Né? Uma cidade encravada no meio da selva. O Antônio Mesquita descreve bem assim, é até interessante a frase dele. Era aquela prima feia, pobre e que morava longe. Porque era esquecida pela coroa portuguesa. Nesse período de 1669 a 1887, né? De fato, os investimentos aqui na cidade eram praticamente irrelevantes. Né? Muito se levava, pouco se trazia. Enfim, houve mudança, né? 1988, já na República, né? E se tem aí uma nova percepção inclusive sobre gestão, né? Baseada nas experiências europeias. Né? E aqui em Manaus foi exatamente essa experiência europeia que a levou a ser reconstruída, né? Vamos dizer assim. Foi a reforma instalada. E os especialistas, historiadores, o Benchimol, né, descreve exatamente que foi nesse período que Manaus retomou um olhar para uma cidade a ser construída e vista de fora como uma cosmopolita. Diferentes rostos, diferentes vozes, diferentes formas de interagir com essa nova cidade reluzente. Vocês perceberam que lá ainda em 1863 estavam preocupados com o ordenamento da cidade. Né? 1890 a 1920, Manaus explodiu. As construções, os investimentos. Aqui os barões rasgavam dinheiro. Eles não eram os rezãos, né? Era com dinheiro estrangeiro da Tex, né? Daquilo que era produzido. Né? E nesse período aí, também, vejam que em 1900, segundo Alfredo da Mata, que era um médico, né? ele descrevia que, com base no censo ali, que Manaus tinha somente 25 mil habitantes. É um pouco de habitantes, né? Mas nesse período houve uma explosão, principalmente com um contingente enorme de nordestinos, em especial vindo do Ceará, de Fortaleza. Né? E quando a gente vai olhar a história, é porque também esse estado nordestino, naquele período, houve ali grandes secas de 30 anos. Né? Então, o próprio governo incentivava a vinda dos nordestinos, mas houve também de outros países, da Itália, principalmente. Os japoneses teve poucos. E esse novo conceito da nova república também propiciou para a nossa cidade grandes construções, que jamais são esquecidas. Né? Alguns de vocês, quando foram indagados aqui, né? O que te lembra de Manaus? Alguns disseram, o Teatro Amazonas, né? Teatro Amazonas, né? Igreja Matriz, alguns largos, né? De fato, porque foram as grandes obras de um período que a cidade recebeu muitos recursos. Né? Possivelmente, a Jardim Ribeiro queria que a sua maior obra fosse executada. Infelizmente não foi. Que era o Palácio do Governo, que é ali onde foi construído o Instituto de Educação do Estado do Amazonas, o IEA. Então vocês buscam também, que eu acho que é uma leitura especial ali, o porquê que não se levou à frente e esse palácio ficou em ruínas e mais tarde, 3 décadas depois do seu início, lá em 1880, ficou por 3 décadas e em 1910 ele foi demolido. Aí é um outro momento da história. Então, a gente passa todo o período do Estado Novo, né? E chegamos a um período nefasto também da história da
do nosso país, né, que foi um período mais recente, né, que foi o regime autoritário, o regime militar. E nós chegamos aí no debate de uma nova Constituição do nosso país. Aí é o Ulisses Guimarães, né? E que vocês estão vendo aí nessa foto aí, o artigo 82 e 83 da Constituição Federal, que tratava da política urbana do nosso país. A minha está nesse meio. É a mobilização de muitos atores. A Igreja Católica saiu Foi um dos principais atores que contribuíram no país inteiro. Esse debate de novo, um momento da história recente do nosso país, né, da redemocratização. Mas anterior a isso, houve um grande encontro, em 1963, que foi promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, da Reforma Urbana no Brasil. Foi um seminário realizado no Rio de Janeiro, em Quitandinha. O texto defendia a questão da função social do solo urbano e a Igreja Católica contribuiu muito, que lançou esse documento que até hoje é um texto base para o movimento de reforma urbana no Brasil. Esse ano, pessoal, nós estamos completando 60 anos desse encontro de Quitandinha, lá no Rio de Janeiro. E ano passado, em preparação ao encontro que vai ser realizado agora, próximo mês, em outubro, em Brasília, nós realizamos uma conferência popular pelo direito à cidade. E nós realizamos a nossa conferência aqui em Manaus. Foram 3 dias, esse mesmo local aqui. No Brasil foram realizados 230 eventos preparatórios para essa conferência popular que foi realizada lá na cidade de São Paulo. Foram debatidas propostas voltadas à moradia popular, à saúde, ao saneamento, né, expressões de luta das mulheres, pela preservação do meio ambiente e adaptação à crise climática. Né. Entre muitos temas relacionados à questão do capacitismo, das lutas antirraciais, pelo trabalho, pela renda, né, pela democracia urbana. Novamente está ocorrendo encontros preparativos para a celebração desses 60 anos desse encontro, desse grande seminário realizado lá no início da década de 60, no Rio de Janeiro. E aí a gente avança, né, no marco da Constituição Federal, né, desse processo que foi incentivado, né, Nelson Salles Júnior, que é um marco para a gente, né, ele é um grande militante da questão jurídica, integra também pelo Instituto Polis, que está desde os anos 90, participando do Fórum Nacional de Reforma Urbana, e é jurista e professor lá em São Paulo. Ele também foram mais de 12 milhões, e que isso fez pressão para os parlamentares constituintes. Né? Não saiu aquilo que era desejado, né? Mas é o que foi possível diante dos cenários que nós já conhecemos até hoje, que são parlamentares compromissados com a classe trabalhadora. E aí, 13 anos depois, né, já aprovado lá na Constituinte, os artigos 8.2 e 8.3, nós temos a aprovação da Lei 10.257, né, que é conhecida por nós como Estatuto das Cidades. Então, ela vai regulamentar a ser construído. Vou passar para outros. Enfim, a bandeira da reforma urbana, que vocês verificam que iniciou lá nos anos 60 ainda, ela traz essa articulação da unificação de movimentos sociais dentro de uma plataforma urbana que ultrapassa as questões locais. Então, nós discutimos de forma orgânica a cidade, né? Desde o nosso bairro, passando pela cidade, a região e o país. É assim que a gente se articula como um grande movimento de reforma urbana. Sempre com a crítica relacionada à questão da desigualdade, questão espacial e da cidade dual, que é aquela cidade que é construída por pouco, por muitos e apropriada por poucos. A cidade real e a cidade real. A cidade daqueles que podem pagar
e daqueles que estão à margem. Deusa Costa, no livro Quando Viver a Ameaça à Ordem Urbana, ela descreve que Manaus, ainda lá no início entre 1900 e 1920, ainda não se tinha uma crise urbana habitacional na cidade de Manaus. Não havia ainda uma segregação em relação ao espaço, mas havia uma segregação em relação à visibilidade desses trabalhadores. Porque esses trabalhadores eles estavam geralmente nos porões das moradias, aqui da área central de Manaus, em pequenos cortiços, né, que muitas das vezes a fachada escondia a irregularidade daquela moradia interna, né, como viviam os carroceiros, como viviam os vendedores, das muitas lojas de aviadores, muitos inclusive lojas que seus proprietários eram ingleses, italianos, americanos, né, que tinham aqui no Boatline essas grandes lojas, né, que compravam todo o produto lá da seiva, né, para fazer as exportações. Nesse período teve algo bem interessante, né? Foi uma mudança de paradigma de recebimento e de tributação. Um dos administradores de Manaus disse: não, agora nós vamos exportar a seiva direto da nossa cidade, direto de Manaus. E todas aquelas que vinham, os aviadores, né, que traziam lá, principalmente do Acre, né, e muitos que também vinham fazer a sua venda no Boatline, né, onde eles cobravam o imposto daqui, e daqui deveria ser exportado diretamente. E isso teve uma inferência direta nos recursos lá do estado do Pará, em Belém. Isso já em 1900. Manaus sempre teve uma relação de querer ultrapassar, ainda no período do Império, né, as grandes construções, a promoção, né, de grandes construções públicas, tendo como base aquilo que já havia sido construído na nossa cidade irmã, Belém do Pará, porque ali já haviam avançado 4 décadas antes que a capital Manaus, dos muitos investimentos que se tinham por lá. Lá o forte que se tem lá é o Forte do Castelo, né? Aqui nós tínhamos um forte que não era nada forte, eram construções improvisadas. Sequer existe resquício, inclusive, desse forte aqui em Manaus. Enfim, a gente chega na elaboração de um plano local de planejamento, né, que é o plano diretor de Manaus. Plano diretor urbano e ambiental de Manaus. É uma lei de 2002, né, essa lei 00, lei complementar. Essa lei é o principal instrumento de organização e ocupação da cidade de Manaus. Ela é resultado desse processo político constituído que mobiliza o conjunto da sociedade, ou que deveria mobilizar o conjunto da sociedade. Não é bem assim, a gente vai ver mais à frente. Quais são os princípios do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus? Claro, é o desenvolvimento ambiental e a premissa é o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Esse princípio ele foi copiado do Estatuto das Cidades, né? Mas também é uma diretriz que está na lei orgânica do município de Manaus, na LOMAN. E ele visa garantir esse conjunto aí de funções, né? A gente vai destacar somente algumas ali, como a questão ambiental, a questão cultural, o aprimoramento da atuação do poder executivo sobre o espaço da cidade, né? Da utilização desses instrumentos, do fortalecimento do poder executivo na condução. Essa condução aí é de elaborar planos e projetos, né, de interesse do coletivo, da integração entre os órgãos, né, e da execução, né, tendo como um parâmetro fundamental, que deveria ser a questão da gestão democrática,
participativa e descentralizada da cidade. Em 2008, Manaus deveria iniciar o seu plano de avaliação, né, daquele que foi elaborado em 2002. Seria um momento de avaliar, olhar para trás, verificar se haveria necessidade de fazer mudanças, né, estruturais no conteúdo jurídico desse plano. Sempre quando a gente falar de plano diretor, a gente fala de um conjunto de leis. Tá? Possivelmente é a segunda lei da cidade, só está abaixo da lei orgânica do município, plano diretor de Manaus. Então ele dá diretrizes mesmo, tem poder de polícia, no sentido do cumprimento das suas leis. Né? Você não pode construir de qualquer forma, a forma ela tem diretrizes, né? Assim como lá atrás, ainda em 1860, os legisladores, né? Os intendentes escreviam que você não podia tomar banho nos garrantes. Na política, né, uma vez me perguntaram, né, por que Manaus não evoluiu que nem Dubai. Aí eu falei assim, presta atenção, Dubai, ela está no deserto, não tem floresta, não tem rio, não tem igarapé, não tem isso que Manaus tem. Então isso impede que Manaus, Dubai evoluiu, é uma cidade nova, né, que evoluiu até por muito tempo, assim, acho que evoluiu assim, 10 anos para cá, a cidade cresceu. Mas porque não tem leis, as leis lá são diferentes da nossa realidade aqui, para transformar Manaus como Dubai, com aqueles prédios, isso, aquilo. Mas só que eu falei para a pessoa que perguntou para mim, né? Isso assim é diferente. Aqui tem muitas leis que proíbem de fazer esse tipo de arranha-céu. Lá não tem. Manaus teve essas grandes mudanças, transformações, né? Mas Manaus é uma das poucas cidades do mundo que cresceu tão grandiosamente e em tão pouco tempo. Né? Esse período descrito pelos historiadores, né? Samuel Benchimol é um desses, junto com Edelvina Braga, é um desses pensadores, né, que olham a história da cidade e escrevem que Manaus é uma cidade cosmopolita, não por acaso, porque a elite externa e a elite interna, nunca se esqueçam, né, que existiam as elites internas aqui, que eram aqueles que sempre direcionavam os recursos para onde deveria ser feito o investimento. Quase sempre não estava ali onde estavam os trabalhadores da cidade. Né? Sempre estavam, esses investimentos sempre foram locados onde a gente podia ter o retorno da apropriação desses recursos, né, financeiros em bem pouco tempo. Isso é na história, pessoal. O que contribuiu também bastante foi a questão do distrito industrial, né? Essa foi uma outra mudança, né, já em 1967. Né? 67. Porque houve toda essa desordem, eu acho, né? Porque o governo se preocupou, né? Criou a cidade nova, né? Que parecia ser um outro município, né? Justamente porque houve esse déficit de moradia. Então foi necessário criar. Mas assim, aí a gente percebe aí que tem leis, né? Que está falando aqui de leis. Mas só que as leis não são cumpridas, né? Essa questão do meio ambiente, a gente percebe que já havia uma preocupação lá atrás, né? Em relação ao meio ambiente. Eu não sei ali eu vi como meio ambiente, né? Não sei de que ambiente estava se referindo. Porque realmente não se cumpre, né? As pessoas vão, não têm o menor cuidado com a questão ao meio ambiente, vão descartando seus resíduos de qualquer forma. Né? O tempo vem e mostra que isso não é uma boa ideia, a gente vê as casas desabando, barrancos, né, desabando, vidas, né, indo embora. E a lei, cadê a lei? Nesse interstício que você descreve, né, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, porque em 1920, Manaus já perdia aquele fôlego intenso, né, da ideia de riqueza. Manaus já estava em decadência. E foi exatamente em 1920 que é destacado por muitos e muitas escritores, né, que destacam que esse período começou a decadência na cidade de Manaus. Né?
a área central já não abrigava o contingente de população que estava crescendo. Muitos que estavam saindo e muitos que estavam chegando do interior do estado, né? Que eram exatamente aqueles que vieram para produzir a riqueza da cidade, em especial um contingente intenso dos nordestinos que nós descrevemos, né? E nesse período inicia-se na orla da cidade uma grande ocupação humana, que foi conhecido como a cidade das toras ou a cidade flutuante, né? Que com o novo cenário econômico a ser instalado na cidade, com a criação da Zona Franca de Manaus, aquilo não podia permanecer, né? Essas famílias elas foram expulsas ali, né? Sofrendo desalojamento, né? Algumas foram para alguns conjuntos habitacionais, em especial ali o Japim, né, que foi construído nesse período do regime militar. Outros adentraram a cidade, né, ocupando leitos de igarapés, que é isso que vocês veem, ouviram, né, ou muitos estiveram nesses locais. Né. E assim, desde a cidade das Toras até a cidade das Luzes, a gente vem sofrendo com a ausência de planejamento. Se naquele período pretérito, lá no início do século XIX, século XX, né, em 1910, havia um certo planejamento, um certo cuidado em relação ao território, à sua ocupação, da destinação para o comércio, né, especial naquele momento para o comércio, mas também para as moradias. Né. Como descreve Deusa, não havia uma segregação direta, né. Pelo menos, você não pode morar aqui não, vá para ali, né, que não é de uma forma direta, né, mas é uma forma cautelar, né, em relação à sua capacidade de se manter ali com recursos do seu labor, trabalho. Né. As últimas 2 aulas foi comentado aqui sobre pode morar nas áreas nobres, quem não pode, né? E a gente vê essa questão do plano diretor em nossas comunidades, um Deus nos acude. Por exemplo, não sei se é 1,5 metro, ou 2 metros, toda residência tem que respeitar a calçada, né? Que é pública, afastamento. E tem várias comunidades que não tem 1 metro de calçada, tem outros que o cara constrói a casa, não deixa espaço nenhum. Outros, essas calçadas são todas irregulares, provocando até acidentes, principalmente para mulheres que usam salto alto, etc. E tal. E sem falar que algumas comunidades hoje, os colégios, por exemplo, lá no João Paulo, os colégios estão tudo ocupados por lanche, por uma série de coisas. Né? E eu acredito que a questão do plano diretor tinha que haver para ser feito uma fiscalização. Né? A gente vai concluir agora aqui, vamos para o lanche, a gente retorna com o segundo momento, que é exatamente esse momento da participação da sociedade nesse novo cenário de discussão da política urbana e habitacional na cidade de Manaus. A gente pode perceber que na história, né, em Manaus houve um planejamento, sim. Manaus, ela foi construída, ela foi elaborada, ela foi pensada para um crescimento futuro da cidade. Né? Todavia, ela não foi acompanhada pelos gestores futuros, né? E que permitiram que esse crescimento ocorresse de forma desordenada, que são os cenários que a gente tem hoje na cidade de Manaus. Eu costumo dizer que Manaus é uma grande ocupação encravada no centro da maior floresta tropical, né, que nós conhecemos. Quando a gente fala de plano diretor, de planejamento, a gente tem que descrever quem vai ficar com o quê. Né? É um espaço de disputas, pessoal, não esqueçam disso. Traçar planejamento e investimento em cidades, né, que envolve recursos públicos, dinheiro, quer dizer que é uma disputa. Por exemplo, se a gente pergunta para vocês, né, que foi a grande disputa que nós dos movimentos sociais, nós dos movimentos populares aqui na cidade de Manaus, quando estava em discussão a revisão do plano diretor, nós apresentamos uma proposta descrevendo que ou zonas de especial interesse social,
em todas as audiências, em todos os momentos que nós participávamos, em nenhum momento aparecia aquelas vozes do poder imobiliário. Em nenhum momento eles apareceram, né? E nós acreditávamos que essa proposta que nós tínhamos colocado, que foi apreciado, né, e que em nenhum momento houve contestação em audiências públicas, deveria ou poderia ser aprovada na Câmara Municipal. Essa foi a primeira proposta do movimento popular que foi derrubada na Câmara Municipal. Então, quando a gente olha no mapa da cidade de Manaus, esse é um mapa que nós elaboramos ainda em 2020, foram aquelas que não ocorreram, né? Não consigo ler não, pessoal. Verde é suspense, amarelo é remoção, vermelho é ameaça. Então, as ameaças ali são grandes, né? Remoções ocorreram ali em amarelinho ali, ó, tá bem visível, né? Então, a gente verifica que ocorreu no extremo norte da cidade, no extremo sul, no extremo oeste e no extremo leste da cidade, né? Então, reintegrações ali, mais de 5 mil famílias foram removidas nos últimos 3 anos. Isso é o cenário de segregação da cidade, que com capital investido, principalmente que tem sido os grandes investimentos, né, na criação de condomínios, né, fechados, né, na cidade, tem sido um privilégio para esses vendedores de capital fazer esses investimentos, né? E eles não querem trabalhadores de menor renda nessas possibilidades, né? Então, como foi apresentado, o Getão chegou e o que acontece? Ele falou aqui, né? Esses locais aí que alguns locais são povoados pela população, mas não tem lá um planejamento naquela área, e quando chega o planejamento já está tudo populado e tem que fazer aquele estreitinho mesmo. Isso. Se lá no início desse novo século, né, século XXI, ainda havia um ordenamento de como a cidade deveria crescer, estava relatando o professor Pedro, né, dizendo, olha, naquele período ali, os planejadores da cidade, os administradores, né, eles pensavam exatamente como a cidade deveria crescer. No mapa da cidade de Manaus, ainda no início do século, vocês percebem que a Leonardo Malchera tem uma direção de oeste para leste, né, para chegar no novo bairro que seria o bairro da Cachoeirinha, né, que perpassa a Praça 14 de Janeiro. Né. E ali houve um planejamento de ordenamento de ocupação territorial para novas moradias. Né, do litoral, de sul para norte, também com a construção que era chamada de Estrada Epaminondas, né? Avenida Epaminondas, que é essa do Colégio Militar aqui. Né? Então, se houve uma direção para o norte de crescimento da cidade, no seu território. Né? Tanto é que naquele período lá, a maior construção de saneamento da cidade foi construída 5 quilômetros da cidade, da metrópole, né? Da polis, né? Da cidade. Que foi ali do lado ali do São João Batista, né? Que tem o reservatório do Mocó, um pouco depois ali a Castelhana, o sistema de captação de água, né? Que foram construídos pelos ingleses. Aliás, esses grandes investimentos foram construídos por capital estrangeiro, né? Eram cessões que eram concedidas pelo Estado, pelo município, para a construção desses grandes investimentos. E os ingleses tiveram um papel fundante aqui na cidade. No caso do saneamento, eles foram expulsos décadas depois. Pode passar, esse é um conceito, né, de que é necessário a gente pensar e articular, né, na cidade que a gente quer. Aqui esse processo, né, aqui é um pouquinho de história. Eu vou tentar passar aqui bem rápido pelo nosso tempo. Né. Em 2008, foi o momento que a Câmara Municipal de Manaus, juntamente com o Executivo, né, que é responsável de apresentar a proposta a ser apreciada pelo conjunto de legisladores, né. Então, nesse momento aí, foi constituída uma comissão que deveria apreciar
todo o procedimento de revisão do plano diretor de Manaus, o plano diretor urbano e ambiental de Manaus, né? E 8 vereadores foram constituídos ali. Sempre a escolha ela se dá dentro da Câmara Municipal por forças políticas. Quais são essas forças políticas? É o número que cada partido tem de vereador no conjunto dos vereadores, né? Naquele momento ali, esses 8 vereadores, eles apresentaram que esse plano deveria ser analisado em 45 dias. 45 dias. Vocês acham mesmo que em 45 dias era possível fazer uma avaliação, discutir com a sociedade, monitorar, avaliar e apreciar esse conjunto de leis? Eles queriam brincar com a população no sentido de que queriam de fato avaliar. Eles queriam colocar ali os interesses. Esses interesses não eram dos trabalhadores, não eram da nossa, da classe social. Então, uma mídia da imprensa local, né, um jornal bastante conhecido, que é o jornal A Crítica, ele indagou, né? O plano diretor, revisão de consequências, é um ato inconsequente em função do curto prazo estabelecido. O editorial descreveu o seguinte: o tema do Fórum Amazonense de Reforma Urbana, aliado ao Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas, entrou com uma ação, e essa ação civil pública, né, que foi apresentada com base na resolução de número 25 do Conselho Nacional das Cidades, junto à Promotoria de Proteção e Defesa do Meio Ambiente e a Ordem Urbanística, né, acatou a nossa representação, porque nós dizíamos que havia a necessidade de que o Executivo e o Legislativo tivesse, inclusive, representação em todas as etapas de revisão de plano diretor. O simples fato de ocorrerem audiências públicas, isso não quer dizer que está cumprindo a gestão democrática preconizada no Estatuto das Cidades. E esse processo de 2008, vejam que 2008 era o período eleitoral municipal, né? E eles não queriam correr o risco de serem mal vistos pela sociedade em função de um tema de grande relevância, né? E esse tema ele ficou trancado lá na Câmara Municipal, ele foi somente ser rediscutido novamente em 2011, quando sob uma nova gestão foi apresentado, foi contratado públicas essa consultoria, ela quis fazer de forma virtual, né? Que é perguntas e respostas online, né? Que a gente escreveu como ajuda, acho que era esse termo que eles utilizavam, né? Ou seja, afastou-se a relação direta da sociedade, em especial dos segmentos organizados da sociedade, seja a academia, pesquisadores, movimento popular, entidades de classe, né? Trabalhadores em geral, organizados em suas organizações, né? Não permitiu. E novamente o Ministério Público foi provocado. Aí disse, não, dessa forma você não cumpre todos os objetivos, né, estabelecidos tanto no plano diretor atual, né, que era a Lei 671, quanto no Estatuto das Cidades. E novamente esse plano ele é recomendado, né, que ele seja revisto novamente. E ele só vai ser rediscutido, ele só vai ser rediscutido novamente 1 ano e 3 meses depois. Né? E é somente em fevereiro de 2012 que, por iniciativa, aí é um registro, né? Aí em fevereiro de 2012, a Comissão de Legislação Participativa, né, nós provocamos da realização de uma tribuna popular na Câmara Municipal. E nós queríamos discutir a questão dos assentamentos subnormais da cidade, que é uma problemática que é muito presente até agora, né, na cidade de Manaus. E nós provocamos, né? Cadê o resultado das audiências públicas promovidas pelaquela consultoria, né? Que realizou diversas audiências públicas nas 5 regiões da nossa cidade, né? Naquele momento havia sido investido R$3 milhões.
e até o presente momento não se havia um único rascunho de nenhuma proposta, de nenhum relatório apresentado para a sociedade, nem mesmo para o Poder Legislativo, né? Novamente aí, a vara da Fazenda Pública concedeu essa liminar, né, que foi solicitada através do Ministério Público e adiou esse processo aí de revisão do plano diretor. Que aí somente nós, do Fórum Amazonense de Reforma Urbana, nós tínhamos lá um grande aliado da Universidade Federal do Amazonas, em especial o Departamento de Geografia, que nos auxiliou nas análises das propostas que foram apresentadas, permitiu a nós analisar a discussão em relação ao planejamento, a incidência e o ordenamento da cidade, inclusive analisando o conjunto de propostas que nós havíamos apresentado de forma coletiva, né? E juntamos inclusive algumas de participantes, né, de pessoas que não estavam organizadas em nenhuma entidade, nem mesmo associações, mas que eram propostas relevantes que a gente entendeu trazer para o nosso conjunto de propostas. E esse conjunto de propostas, pessoal, eram mais de 80 do movimento social, do movimento popular. Sabe quantas foram aprovadas das nossas propostas? Somente 5. Somente 5. Nós tínhamos um acordo, não era um acordo somente verbal, né, com o presidente da comissão de revisão do plano diretor. Para vocês saberem o nome, busquem lá quem foi o relator daquela gestão, quem era o vereador. Aí ele escrevia para a gente: não, esse tema aqui nós vamos levar, não se preocupe. Mas quando chegou lá, o primeiro argumento para derrubar o conjunto de propostas da sociedade civil organizada, né, em todos os momentos de audiências públicas, é que não havia técnica legislativa. Mas em nenhum momento nas audiências públicas, os vereadores ou o Poder Executivo descrevia para nós da sociedade civil que nós deveríamos apresentar propostas com técnica legislativa. Até porque nós não somos vereadores, até porque nós não temos assessoria jurídica, né, para colocar uma proposta social, popular, dentro de uma técnica legislativa. Esse foi um argumento fútil do Poder Executivo e do Poder Legislativo, porque foi assim que foi esse processo, né? Enfim, esse processo ele foi aprovado, né? Mas o principal que a gente destaca nesse atual plano diretor de Manaus é que, apesar de prever o orçamento participativo como elemento da descentralização de investimento, né, do poder público, esse sistema ele deveria elaborar e coordenar a execução integrada de planos e programas. Nós não temos um programa habitacional, nós temos um programa malfadado de saneamento. Até hoje, os catadores de materiais recicláveis reclamam da questão da gestão de resíduos sólidos, né? Ou seja, aquilo que seria o conjunto de ordenamento de programas de investimento na cidade, apesar de ser uma lei, que a gente faz aqui um destaque, apesar de ser a segunda maior lei da cidade, né, ela não é observada nem pelos nossos representantes legislativos, muito menos pelos prefeitos que passaram por esse período, né, de gestão, inclusive até agora, né, de gestão da cidade de Manaus. Mas dessas coisas que foram aprovadas aí, quais foram essas que foram aprovadas? Dessas 80? A gente vai ver mais à frente, vai passar à frente. Quais não foram? Por exemplo, a gente descrevia que em toda implementação, seja do poder público ou de iniciativa privada, por exemplo, vai construir um condomínio na orla do Rio Negro, do Rio Tarumanhuaçu, que havia necessidade de não fazer o fechamento do rio, para que nós da sociedade todos pudéssemos ter acesso livre e gratuito. Essa foi derrubada. Essa foi derrubada. Pode avançar, por favor. Só para um exemplo, né? E a que foi aprovada? Aqui, ó. Na qualificação cultural do território, né? Essa foi uma das que foi aprovada, artigo 12
né, que descreve que, como diretriz, a proteção dos bens que integram o patrimônio cultural de Manaus. Né? Isso está estabelecido na lei orgânica e também na lei estadual de 88, né, que é a preservação do patrimônio histórico do centro histórico da cidade de Manaus. Né? São esses ali. Não, Palácio da Justiça. Palácio da Justiça. Né? Para isso, nesse artigo 12, aí ele escreve exatamente, né, que deveria ter um programa ali de investimento, né, seja de requalificação e de manutenção desses prédios históricos. Vocês sabem quanto foi colocado de recurso esse ano para requalificação ou para manutenção de prédios históricos? R$1.000. No orçamento do município de Manaus. R$1.000. Pode avançar, por favor. Eu queria só fazer uma dentro ali dentro. Que essa questão a nossa preocupação naquele momento justamente era com esses prédios que estão vazios aí no centro da cidade de Manaus, tal, transformando tudo em loja, em faculdade. E nós fomos para cima dentro dessas propostas aí. Essa daí foi muito. Aí, a partir disso eles pararam. Essa foi uma das propostas que incisivamente nós trabalhamos e trabalhamos tecnicamente, no sentido de que a proposta merecia uma atenção especial de todos. Dos pensadores da cidade, da universidade, da sociedade, né? Dos legisladores, né? Dos políticos. Né? E a gente escreveu, olha, essa cidade está sendo, área central, está sendo abandonada. Uma infraestrutura que foi onerosa no pretérito, né? Continua sendo onerosa. Né? Os arquitetos que nós consultamos diziam, olha, só para a área central de Manaus pode retornar 200.000 pessoas, se houver investimento do Estado para levar moradores para a área central. Né? Porque há inúmeros imóveis abandonados ou fechados, né? na área central. Continua até hoje. Então isso, na época a gente dizia que não era para dar vida, né? Mas era para revigorar um centro que estava ali em desleixo. Né? E nós apresentamos uma proposta que esses prédios abandonados, seja eles públicos ou privados, seriam necessariamente colocados à disposição para HIS, para Habitação e Interesse Social, ou ainda para centros de cultura. E essa foi uma das propostas que nós tivemos, que foi aprovado no plano diretor. Pode avançar aí, a questão do turismo, né, que é especial, né, da mobilidade. Aí, outra proposta aqui, na questão da mobilidade. Né. Nós apresentamos a proposta na relação da mobilidade no plano diretor, que nas novas implantações, né, de novas avenidas, de eixos a serem construídos na cidade, obrigatoriamente esses grandes eixos, né, de mobilidade deveriam já ser contemplados no projeto faixas para ciclistas, ciclovias. Nós tivemos esse. Mas vem ocorrendo transformações na cidade em relação à mobilidade, como é a construção do anel viário leste-oeste, que infelizmente está na ilegalidade porque o cumprimento do artigo 18 da mobilidade de Manaus não está sendo cumprida pelo Estado. Está construindo esse eixo leste-oeste e não tem faixas, ciclofaixas, né, no seu projeto. Na verdade, ninguém vê isso. Só concreto. Deixaram o sol, o tempo e não tem. Vamos avançar. Nem calçado. E se eu não me engano, o primeiro projeto aqui da Beira das Torres, eles iam arborizar ali. Ia ser um tapete verde. Manaus ela é pouco adensada, né? Isso quem diz não sou eu, né? São geógrafos. Né? E no plano diretor, o professor Geraldo Alves, que está até aposentado, né? Geraldo Alves. Ele era professor lá do Departamento de Geografia da UFAM, e ele trouxe essa discussão conosco no Fórum de Reforma Urbana. Ele falou, olha, pessoal, vocês têm que olhar que o crescimento da cidade está muito esparramado, ele dizia assim, né? Para deixar bem claro para a gente como que a cidade deveria crescer. E ele fez um estudo mostrando no mapa para a gente, olha, nesse interstício aqui, ó, entre a Avenida Constantino Nery e a Torquato Tapajós, há muitas áreas que poderiam ser instrumento de uma política habitacional. Né? E
E naquele momento dizer que não era necessário fazer grandes construções como foi o Viver Melhor, não, mas identificar áreas na cidade, lotes, né, poderiam ser instrumento para essa política. Tanto é que a gente descreveu ali esses locais como zonas de especial interesse social. Infelizmente, o mercado ganhou esse travamento, né, de luta na Câmara Municipal. E aí nem precisava estar presente lá. Mas, Dilma, a própria secretaria, sabe que nós temos aquele caso da Porteria, faz 16 anos que eu luto contra o equipamento, não existe até hoje. Foi uma área destinada para fins de interesse social. Cada vez que eu vou na secretaria, a própria secretaria coloca um documento sobre corpo dizendo que é do fulano de tal, que é no caso de quem. Mas aí, nesses 16 anos, eu vejo mais de frente, porque lá na cartografia diz que é uma área de interesse social. Então, eu ainda não conseguiram me tomar, porque cada vez que eu estou lá, eu bato de frente com a área de interesse social e a cartografia mostra. É o mapa. Na cidade de Manaus, pelo menos, são 67 áreas que são identificadas como áreas de especial interesse social. Isso está dentro do conjunto de leis, né, no plano diretor de Manaus, que vocês podem observar lá, no conjunto de mapas. Aqui, ó, no acesso à moradia, né, descreve como uso cumprimento, né, o estímulo ao uso e ocupação residencial na área central de Manaus, aproveitando a infraestrutura existente. Essa foi uma das propostas que a Luísa nos lembrou aqui, que foi intensa discussão nossa. Né? Houve uma briga mesmo por essa aí nós ligamos. Né? Como o poder imobiliário também tem interesse nessa área central, porque ele também tem interesse de construir, houve um consenso, né, entre os interesses, né, nosso, da sociedade, do capital financeiro e em especial do imobiliário. Pode avançar. Aqui alguns princípios, né, que é da necessidade de elaboração do plano habitacional, que é da adoção de instrumentos de parcelamento, edificação, né, inclusive utilizando instrumentos compulsórios, né, que é que o Estado pode decretar. Né, que tem um imóvel, mas não cumpre a função social, se o Estado tem interesse no município, né, para o cumprimento de uma ação coletiva, a gente pode, depende do interesse do gestor, a gente pode desapropriar, pagando inclusive títulos públicos. O que acontece aí, né? Eu acabo de explicar. As outras, se fossem aprovadas, não tinha interesse para isso. Só o que tem o poder, só que tem um interesse coletivo, tanto para vocês quanto para eles. Aqueles que tiverem interesse comum. Isso. Aqui a gente já descreveu lá, né, que a gestão democrática ela é muito bonita, mas no travamento da discussão é sempre muito custoso para nós, né, para a sociedade. Aqui vocês observam aqui o momento histórico da cidade. Né? Aquele registro lá é do alvo à direita, à minha esquerda, né, à direita de vocês. A principal avenida subindo ali, né, pelo norte, 1900 era conhecida dessa forma, né? E agora é conhecida, foi rebatizada como Eduardo Ribeiro. Aqui corta o centro aí, onde tem ali uma carroça ali, né? Avenida Brasileia, mais tarde foi batizada como Avenida Municipal, hoje é a atual Avenida 7 de Setembro. E é exatamente aí que se tinha um grande igarapé que foi relatado por aquele casal que a gente descreveu no início, né? O casal Agassiz, Elizabeth Agassiz e Luiz Agassiz, né? Que havia os igarapés que cortavam a cidade, que a cidade tinha muitas pontes, né? Com esses relatos que são as observações que esses viajantes fizeram, né? das muitas observações aí, né? E, claro, né? Essas anotações, esses registros históricos são relatados pelos estudiosos, né? Pelos pesquisadores. Né? Esse é o compromisso que a gente observa, né? Dos nossos representantes do Executivo. Pessoal, não tem um mês na cidade de Manaus foi realizado um grande evento, né, cultural. Eu amo a cultura, eu defendo a cultura.
mas há as prioridades, né? O gestor, quando tem o recurso, né, para ser investido, assim como eu que sou dono de casa, vocês também, né, que planejam o recurso do dinheiro que vocês recebem, né, primeiro vocês definem prioridades, né? Aquilo que é mais necessário. Nós temos uma cidade extremamente de pessoas vulneráveis, pessoas que, inclusive, com a chegada das chuvas, podem ocorrer o risco daquilo que ocorreu em fevereiro desse ano, quando 8 pessoas foram óbitos. Foram investidos de recursos públicos no orçamento do município 13 milhões de reais para atividades culturais de 3 dias. O que ficou desses 3 dias? É a minha indagação. Mas para recuperar patrimônio da cidade, para requalificar, para colocar pessoas vulneráveis, famílias que estão em prédios ocupados, como a Casa do Estudante, que aí eram 24, hoje estão 8 lá. Poderia ser um grande investimento. De requalificar esses imóveis, dar uma destinação social. Né? Mas, em vez disso, é colocado ali R$1.000 de investimento para obras de desenvolvimento urbano e inclusão socioambiental de Manaus. Para a valorização do patrimônio, R$1. Para encargos especiais do YouTube, R$250.000. Aí, vamos falar de investimentos na política habitacional. Ali está na unidade orçamentária do Fundo Municipal de Habitação. Né? A promoção e regularização fundiária. Aí vem mais bonito aqui, né? O que é isso? Ampliar o acesso da população de baixa renda para a regularização de habitação de interesse social, ou promoção, né? Que é a regularização. Viabilizar o acesso à moradia adequada aos segmentos populacionais de baixa renda, com recursos de convênios e operações de crédito, de parcerias com a iniciativa privada, produção ou aquisição de unidades habitacionais, requalificação urbana, intervenções necessárias à construção ou aquisição de unidades habitacionais. R$25.000. Nós apresentamos um mapa para vocês, né, que nós descrevemos que só nos últimos 3 anos há 54 conflitos habitacionais ou urbanos fundiários na cidade de Manaus. Somente nesse eixo urbano da cidade de Manaus. Com esse programa de investimento, vai demorar um século para sanar somente esse dados nos últimos 3 anos da cidade de Manaus. Pessoal, eu quis descrever para vocês, no varal da história, um período pretérito do início da ocupação humana dessa bela cidade, amada cidade. A gente trouxe o presente mais no período do Estado Novo e depois, consequente, a nova República, a construção e ordenamento de propostas jurídicas que foram construídas de forma coletiva com o conjunto da sociedade civil organizada, inclusive com o primeiro encontro para debater a política urbana e a política habitacional em 1963. Né? Depois a gente apresentou um conjunto de propostas que foram dialogadas no período de redemocratização do país, que foram as emendas populares. Né? E depois a gente trouxe um período recente com propostas de lei de iniciativa popular, que foi apresentada em 91, somente aprovada em 14 anos depois, com um presidente popular que assumiu o compromisso de estabelecer uma política nacional de habitação de interesse social e aprovou a Lei 11.124. Mas sempre está presente, deverá estar presente as nossas lutas, o nosso compromisso de discutir uma cidade para todos, uma cidade acessível, uma cidade que respeite e que tenha os seus concidadãos como pessoas de valor. Muito obrigado. Reforma urbana